Bom, todo mundo está me ouvindo, né? Pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês em mais uma live aqui do CTBL. Estou muito feliz e honrado com a presença da Mariana. Eu sei que todo mundo aqui conhece a Mari, porque por enquanto está o pessoal da nossa igreja, né? Mas qual é a proposta das nossas lives, né? Aliás, vai todo mundo aparecer na gravação, né? Porque já começou a ser gravado. O nosso propósito é sempre pegar um tema e que seja relevante para nós como igreja, mas também socialmente falando, a gente passou por vários momentos aí conturbados e a gente escolheu falar sobre a pós-pandemia e as necessidades do cuidado com a saúde. A gente tem que ter em mente que, como cristãos, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente tem que ter cuidados com o templo do espírito, né? Então, não é somente viver pensando na alma e no espírito, cuidar do corpo faz parte, né? E acredito que a gente tem muita coisa a contribuir, né? O propósito do CTBL é aproveitar os dons e talentos que tem no nosso meio, entre homens e mulheres aí, que estão envolvidos nas diversas áreas da ciência, e hoje é uma alegria muito grande a gente poder receber a Mari, que é biomédica, está terminando o mestrado na Unicamp, né? Está diretamente aí relacionado com o tema de hoje, vive isso na prática, né? Porque ainda estamos no fim da pandemia. Alguns falam que já acabou, outros falam a OMS ela vai e volta, né, nas suas definições. Então, vamos combinar algumas coisas. A Mari ela vai ter um tempo aí para falar. Ela está livre, o tempo é dela. Se vocês quiserem fazendo perguntas, vocês podem fazer no chat. Eu vou gerenciar o chat, né? E depois, no final, a gente pode ter uma conversa com a Mari, tirar dúvidas, né? Eu acho importante a gente poder passar um pouco também, por ser pandemia, né? A gente teve, acho que muitos têm experiências a compartilhar sobre o que você vai ensinar. E, Mari, muito obrigado, que Deus te abençoe muito. É até uma honra o convite de você ter aceitado. Já tem um fã seu aqui que está... O de Anderson está enlouquecido aqui, mandando beijos. Mas quero agradecer a presença de você. Então, o tempo é seu, aproveite, e aí depois a gente passa para as perguntas e respostas, tá bom? Deus te abençoe, Mari. Fechou, amém, amém. Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer essa oportunidade, é uma honra para mim, eu me sinto muito honrada mesmo, muito feliz por esse momento e poder contribuir, né, falar um pouquinho da minha experiência, né, da parte profissional. Então, assim, eu quero agradecer mesmo, porque é uma honra para mim. E falar de um tema tão preocupante, né, de uma fase da vida que a gente passou, que jamais imaginaríamos passar, né? Porque foi algo assim que, mesmo na área da ciência, acredito que ninguém esperava um dia vivenciar isso, né? E passamos, e agora, graças a Deus, já estamos numa fase um pouco mais tranquila, né, em relação à doença em si, mas a gente não pode abaixar as guardas, né? Então, agora que a gente tem que continuar mesmo com os cuidados para que não aconteça novamente o que a gente passou esses anos atrás, né? Então, obrigado a todos, né? E queria começar com uma introdução, né? Vamos relembrar um pouquinho, né? O que foi essa doença, o que nos pegou de surpresa, não é mesmo? E então, vamos voltar lá, final de 2019, em dezembro de 2019, né? Então, eu posso falar de assim, né? Que eu não conhecia essa cidade, nunca tinha escutado falar de Wuhan, na China, que de repente veio, né, na mídia e decretou que estava com surto de uma doença nova, né, até então desconhecida, não sabia se de onde vinha, para onde ia e o que aconteceria, né?
Só que essa doença, ela começou a se propagar muito rapidamente. Então, da China já foi para outros países e, de repente, se tornou algo mundial, né? Então, o que levou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretar em março de 2020 como uma pandemia. Lembrando, o que é pandemia, né? E quando a gente fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Pandemia é um termo técnico utilizado que quando a gente tem um surto de uma doença que se torna uma epidemia. O que é uma epidemia? É quando você tem um surto de uma doença numa determinada região. Essa doença, ela se dissemina e vai para outros países e afeta, então, quase todos os continentes. Então, muda essa terminologia, passa a ser uma pandemia, porque atingiu o mundo inteiro, né? Ok, mais para frente, então, quando já estava como uma pandemia, foi nomeada como Covid-19, né? A tão temida Covid-19. Gente, o que é isso, né? Então, vamos entender um pouco o que é essa doença. Essa doença ela é causada por um vírus. Esse vírus, ele faz parte, geralmente os vírus, bactérias, eles fazem parte de uma classe, né? De uma família. E o coronavírus nada mais é do que uma ampla família de vírus, né? Que ela já era conhecida lá em meados da década de 60, quando foram descobertas outras 2 doenças graves causadas pelo coronavírus em humanos. Porque esse vírus, ele afeta geralmente animais, né? Então, ele está aí na natureza, geralmente ele afeta animais e ele não era tão comum causar uma doença em humanos. Então, o que acontece? Lá em 2002, foi quando teve a primeira síndrome grave, né, que foi nomeada como SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, e mais para frente, em 2012, a síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora o Covid-19, que são as 3 formas de doenças graves causadas pelo vírus do coronavírus. Existem outras doenças que geralmente causam resfriados leves, né, que não leva a uma gravidade tão grande. Mas esses 3 casos são as formas graves da doença, né? Então, o Covid, ele foi uma cepa nova desse vírus, né? Então, por isso que às vezes a gente escuta aí, né, que é o novo coronavírus, né? Porque esse vírus, essa família de vírus, ela já era conhecida, né? O que foi, assim, a grande sacada para a gente ter algumas respostas mais rápidas, né? Porque uma coisa é você ter uma doença totalmente desconhecida e você não saber o que causa, que vírus que é, como ele é, de onde ele surgiu, para onde ele vai. Mas quando você já tem uma noção de quem é o causador, isso te adianta, isso te dá armas mais rápidas para você agir. Mas, enfim, e por que esse coronavírus ele é tão perigoso, né? Causou tantas mortes, né? Mudou a nossa vida do dia para a noite, né? Vou falar um pouquinho de como que esse vírus, por que ele é tão perigoso, né? O coronavírus, ele desde o começo, né? Ele apresenta uns desafios frequentes durante o curso, desde o isolamento do vírus até a detecção, até a prevenção, até onde a gente está atualmente com as vacinas, né? Então, um dos motivos, né, dessa dificuldade é uma característica dele, por ele ser um vírus de RNA. Então, o que acontece? O que é isso? Ele possui um material genético, né, a informação dele. O vírus é como nós temos um material genético nosso, né, que dá nossas características, tudo. O vírus é a mesma coisa. Ele tem uma característica genética. E uma das características desse genoma dele é que ele é muito grande, né? Então, o que isso causa, né? Agora, vamos lembrar lá daquela aula da escola de genética, né? Que a gente fazia as probabilidades, né? A gente tem, por exemplo, o meu pai é loiro de olho castanho, né? A minha mãe é morena de olho verde, né? Quais são as possibilidades, né? Quais são as possibilidades dos filhos, né? E fazer aquelas probabilidades.
É exatamente isso. Quanto maior o material genético, maior a probabilidade, né, dessa replicação, dessas junções, né? E o coronavírus, ele se replica muito rápido pelo tipo de material genético que ele tem. Então, o que, que acontece? Por isso que a gente vê essas variantes hoje em dia, né? Por essa característica dele, por ele ter um genoma muito grande, então ele tem mais possibilidades, maiores possibilidades de formar outras cepas, que foi o que aconteceu com o próprio coronavírus novo, né? Que causa Covid, que ele é uma nova cepa de um vírus que já era antigamente conhecido. Então, o que acontece, né? Hoje nós temos identificado 5 linhagens. O que é linhagens, né? Que a gente fala, as variantes. As variantes são essas novas cepas, e quando que elas se tornam uma linhagem? Linhagem nada mais é do que uma variante, porém a linhagem é um termo técnico utilizado que essa variante ela foi para frente, né? Ela consegue contaminar grande número de pessoas, né? Então, quais são as linhagens? As outras, pode ter outras variantes, mas às vezes ela não se replica tão rapidamente e ela acaba se perdendo. Porque o que é o vírus? O vírus ele precisa de uma célula hospedeira para ele sobreviver. A partir do momento que você não dá essa célula hospedeira para ele não tem como se nutrir ali, ele não tem como se sustentar, ele vai morrer. Por isso que foram colocadas essas medidas, né, protetivas, uso de máscara, distanciamento, né, porque a gente não tinha nada ali na mão para lutar contra isso, né, porque era tudo muito desconhecido. Então, o que acontece? Faz as medidas cautelares, o que é? Fica longe um do outro, para tentar minimizar essa replicação, né, porque você quebrando essa replicação, ele não tem como sobreviver, ele vai morrer. Então, quais são as 5 linhagens que hoje a gente tem? A alfa, a beta, a gama, a delta e a ômicron, certo? Mas, como eu disse lá atrás, né, que ele já era um vírus conhecido, de uma família conhecida, isso é que nem aquele negócio. Quando a gente entra numa guerra, quando a gente conhece o nosso inimigo, a gente sabe as armas que a gente pode usar para combater ele. Mesma coisa. Então, quando você conhece o vírus, você sabe como ele se replica, como é o material genético dele, que você faz a tradução, você começa a ter bases, né, para você lutar contra aquilo. E foi com base nisso que se conseguiu chegar nos testes rápidos para detecção, né, que hoje nós temos aí pelo menos 3 tipos de testes, né, de áreas diferentes que você consegue detectar rápido, né, que uma pessoa está com Covid. E o que você faz? Você toma as medidas para tentar isolar esse vírus, né? Porque a partir do momento que você sabe que a pessoa está contaminada, você consegue dar uma cercada, né? Então, isso vai melhorando a ampliação do vírus. O que acontece? Fora isso, nós conseguimos também direcionar remédios para o tratamento da Covid, né? Você começa a estudar o que dá certo, o que não dá, né? Então, você vai jogando com isso, né? Você vai tendo umas direções de como agir frente a uma doença nova, né? E, por conta disso, nós conseguimos chegar ao meio mais eficiente. Gente, agora deixando assim um pouco claro, fazendo um parênteses, né? Vou falar somente o científico, né? Tudo que eu vou falar aqui, gente, é com base no científico, no técnico, né? Nada de envolvendo política, não, nada disso, não. Então, o que acontece? Qual que é o nosso meio mais eficiente de combate a essa pandemia? Foram as vacinas, né? Então, o que acontece? A partir do momento que entrou a vacina, começou a ter a redução dos casos. Por quê? O que é a vacina? Né? O que é uma vacina? A vacina ela é como se fosse um estímulo, ela é um estímulo para o nosso sistema de defesa combater um agente causador de alguma doença. Né? Ela faz com que o nosso corpo ele responda muito mais rápido a um agente invasivo. Então, o que acontece? Você precisa, quando você tem, por exemplo, vamos colocar lá, ó,
você faz um machucado na sua pele. Ele não demora alguns dias para cicatrizar? Então, o que acontece? O nosso corpo é como se fosse mesmo um exército. Ele tem vários soldados, cada um responsável por uma área, certo? Ele é muito organizado. Então, você vai ter várias células ali trabalhando, cada uma com a sua função, certo? Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer o que causou aquele machucado. Depois, ele vai começar a acionar as células para recuperar aquela lesão e curar. Então, leva-se um tempo para isso, né? Então, o que a vacina faz? A vacina, ela age mais rápido para você ter uma resposta imunológica mais rápida, sem que você tenha que ter o contato com o vírus. Porque uma vez que você tem o contato com o vírus, mesmo que você tenha uma resposta imunológica muito baixa, você vai criar célula de memória, que se você voltar a ter contato com o mesmo vírus, o seu corpo vai falar assim, opa, eu conheço esse moço aí, o que é isso aí, né? Eu já vi, eu já me encontrei com ele, deixa eu buscar aqui, ó, né, o que eu fiz para combater ele. Então, você vai ter, por muito mais baixo. Mas a vacina é uma forma mais eficiente de fazer o seu sistema imunológico trabalhar. Então, assim, né, daí agora já entrando na questão da vacina, né, o Brasil, ele foi um exemplo nessa mudança de cenário, de sair daquele momento caótico que a gente estava vivendo, né, de muita perda, muita morte, de muito medo, né, porque a gente entrou num isolamento, a gente não podia ver os nossos familiares, não podia ter contato, paramos de trabalhar, né, muitos ficaram em casa, né. Outro dia até uma questão, veio um montador aqui montar o guarda-roupa nosso de casa, e ele falou assim, olha, você não faz ideia de como eu trabalhei na pandemia, porque eu sou autônomo, então eu ia sozinho no apartamento, a pessoa saía e eu ia lá para fazer o escritório e tudo, né? Então a gente teve que se adaptar a uma nova vida muito rápida, né? E isso afeta, né, a gente, né, a nossa rotina e tudo. Então, mas, voltando para a vacina, o Brasil ele foi um exemplo dessa mudança de cenário, de tirar do caos. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a começar a vacinar a população, né? Então, segundo os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, né, no auge da pandemia, que para nós, né, no Brasil, o momento que ele mais sofreu foi em 2021, né? Então, no auge, olha só, a taxa de mortalidade, né, que são as mortes, chegou a 201 habitantes por 1.000 habitantes. Então, assim, é muita coisa. Imagina, a cada 1.000 habitantes, 200 morreram. Né? Então, assim, é algo surreal. Né? Então, quando, no ano passado, em 2022, que já tinha iniciado a vacinação, caiu para 36. É uma mudança muito drástica, né? E para vocês terem uma ideia, nesse primeiro trimestre de 2023, a taxa de mortalidade está entre 3 para cada 1.000 pessoas, entendeu? Então, assim, é até bonito de você ver o gráfico, quando você pega, que você tem um pico, mesmo que nem parece montanha-russa, né? Você tem um pico e você vê drasticamente esse pico caindo, né? Então, é muito bonito. Então, o que acontece, né? Então, depois que passou todo esse caos, né, o Brasil está vivendo um momento, né, de o novo normal, né? Então, o que a gente faz agora, né? E aí? Passou o pior? Tá, mas e agora? O que aconteceu? Não é verdade? Ontem a gente estava conversando, né, Marcelo? Foi até um exemplo que eu dei. A pandemia eu vejo muito que foi assim, como um incêndio, né? Imagina uma casa pegando fogo. Você não tem muito tempo para você pensar o que você vai fazer, né? Claro que, né, tem todas as técnicas, mas não dá tempo de você sentar atrás de um computador e falar, não, vamos por aqui, não, melhor, vamos refazer, vamos... Não dá tempo, né? A gente tem que apagar o fogo, né? Esse é o objetivo. Então, vamos apagar o fogo. Depois que você apaga o fogo, você volta no lugar para ver o que sobrou,
né? O que dá para salvar ali, né? E eu vejo muito como essa fase agora que a gente entrou, sabe? Agora que o fogo apagou, né, teoricamente, o que sobrou? O que aconteceu, né? E então, por isso que continua sendo muito grave, porque agora pode não ser tantas mortes, o Covid pode ter se tornado um pouco mais brando por causa da vacinação em massa, tudo, mas, né? E aí? E o que se deixou para trás, né? Então, esse que é o grande problema agora, né? E uma das coisas, alguns métodos, né, que a Secretaria da Saúde, né, eles estão batendo na tecla, é por conta, primeiro, não vamos deixar voltar ao que aconteceu, né, o vírus proliferar de novo, temos tanto morte, né, tantas pessoas infectadas, não vamos permitir. Então, estão em cima da continuidade da campanha da vacinação, entendeu? E para vocês terem uma ideia, quando começou a primeira dose, 86% da população brasileira tomou a primeira dose, certo? Porque estava no auge, estava aquele medo, estava tudo beleza, ok, 86%, abrangeu muito o Brasil. Legal, segunda dose, caiu para 82%. A terceira dose, que ela é importante contra a variante da Ômicron, já caiu para 59%, entendeu? Então, assim, uma das diretrizes da área da saúde hoje é não deixar morrer essa campanha de vacinação. A gente precisa continuar, né? Uma coisa que se fala muito, né? Mas, Mari, essa vacina surgiu muito rápido, né? E aí? Surgiu muito rápido, meu Deus do céu, como é que eu vou tomar um negócio desse? Que, como você está falando, mexe com o nosso sistema imunológico, né? Gente, o que acontece? Realmente, ela foi muito rápida, mas tem alguns poréns, né? Uma vacina, geralmente, por baixo, ela leva 10 anos para ser fabricada, né, comercializada, aplicada nas pessoas. Mas o que acontece? É exatamente esse exemplo do incêndio. A gente precisava apagar fogo, entendeu? Então, o que acontece? Era uma situação totalmente atípica do normal. Então, o que acontece? Se direcionou os recursos. Pessoal, só um minutinho aí que eu acredito que a internet dela caiu, tá? O pessoal que tá fazendo a pergunta aí, eu vou esperar acabar a live dela para retomar. Aguardem um pouco. Aproveitar e dar uma boa noite a todos aí, entrei um pouquinho atrasado. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite. Boa noite. Você sabe que o legal é que agora eu tô vendo, o Matheus foi o último que falou, tô vendo só a foto dele aqui com a careca brilhante. Eu também corri mudar esse negócio aqui. Obrigado pelo comentário. Então vou falar oi assim para todo mundo. Aí, ó. A pessoa não mostra a cara e fica falando mal dos outros, né? É a luz do mundo isso aí. A luz do mundo. Ó, eu tô aqui também, ó. Só que a minha câmera é horrível, então eu prefiro fechar. Olha lá, os sogros estão ali, ó, apostos assistindo a Norinha. Então, É isso aí. o pessoal que está chegando agora, tal, gente, a Mari, ela teve um problema na internet aí. Só tem um pouquinho de paciência que faz parte disso, viu? E como faz? A gente que tem acompanhado algumas lives, a gente percebe, de repente, ou acaba a energia, porque vem a chuva, ou a internet está instável. A Viviane está numa live com centenas de pessoas, centenas.
e ela estava com a mãozinha levantada, caiu a internet aqui em casa, você imagina, foi pro final da fila de novo. Nossa, Puxa, complicado. Acontece. não, o meu caiu agora. Eu dei uma caidinha também e voltou. Ô, pessoal, compartilhar com vocês aí é o assunto, né? Enquanto a Mari volta. A Mariana está voltando. Tá. Uma prima minha compartilhou no grupo da família que a norinha dela morreu de Covid essa semana, 24 anos. Eu não sei as condições, se ela tomou vacina ou não. Segue aí, Mariana. A palavra é sua. Tá muda, tá muda. Você tá muda, Mari? Voltei. Voltou. Aê! Meu Deus do céu! Um leve probleminha aqui, mas agora vai, hein? Sem surpresas, hein? Pelo amor de Deus. Fique em paz. Então tá bom. Bom, vou continuar então, hein? Fechou? Então eu estava na questão de continuar com a campanha da vacinação, certo? Então, assim, a gente precisa, porque hoje, o que acontece, né? Hoje já é unanimidade que nós estamos vivendo uma fase mais favorável, né? E que está relacionado a principais dois fatores. Um é a vacinação e a outra é a quantidade de pessoas que foram infectadas. Porque é aquilo que eu falei, a partir do momento que você tem contato com o vírus, por mais baixa que seja, você vai criar uma reação imunológica, né? Então, você vai ter ali as células de memória, né? Então, assim, precisa, gente. E que eu estava falando do tempo da vacina, né? Foi tão rápido, né? Então, é isso, gente. O que acontece? Se direcionou as pesquisas para isso, né? Então, era dia e noite pesquisadores do mundo inteiro, 24 horas, trabalhando em cima desse vírus para criar essa vacina, né? E fora que foi direcionado os recursos para isso, né? E outro motivo, né, do começo lá que eu falei, que já era uma família de vírus conhecida. Então, desde 2002, que a gente teve a primeira SARS, né, da síndrome respiratória aguda grave, já haviam pesquisas, né, para esse tipo de vírus, né? Então, assim, já foi meio caminho andado, né, por isso. Então, Mari, mas vai mudar alguma coisa? Vai me causar alguma coisa? Gente, é aquele negócio. É a mesma coisa. Vocês já ouviram falar quando alguém vai para alguma cirurgia e a pessoa fala assim, nossa, ela teve uma reação à anestesia? Não dá para saber o que vai acontecer lá daqui 10 anos. O importante é a gente se vacinar. Para hoje a gente não ter, é algo seguro. Outra coisa que a gente precisa entender, toda pesquisa, toda vacina, toda pesquisa que existe um comitê de ética que vai julgar antes, entendeu? Então, o que acontece? Se a vacina, ela já passou pela pesquisa, pelo comitê de ética, já foi liberado, e depois tem agências que estudam e para ver a eficácia dessa vacina. Então, o que acontece? Aqui no nosso país, o Brasil, é a Anvisa que vai decidir isso. Se ela liberou, é porque é algo seguro, entendeu? Não tem esse negócio, não, eu não vou, né? Quantas coisas a gente já ouviu, não vou tomar porque acontece isso, não vou tomar porque pode acontecer aquilo. Não, gente. Existiu muito estudo para chegar onde chegou, entendeu? E não foi uma coisa assim, vamos dar a vacina. Não, não foi, entendeu? E é a forma mais eficaz de conter esse vírus, né? Tá, ok, beleza, né? Então aí estamos, né, num momento mais favorável, né? Mas e as outras coisas, né? Que aconteceu, né? Porque assim, que nem a gente falou, de repente nós estávamos vivendo como a gente sempre viveu e apareceu aí um vírus, né? Uma doença que no começo eu falo por experiência própria, né? Eu achava que ia ficar num resfriado leve, como os outros, né? Que a gente via lá, gripe suína, agora influenza, né? Não, tudo bem, tem uns casos mais graves, tudo bem,
né? Daqui a pouco passa, não é verdade? E isso tomou um descontrole, né? Foi tomando proporções que chegou aí a pandemia, né? Então, o que acontece? A gente mudou drasticamente a nossa rotina, né? Outras coisas, começamos a ver pessoas ao nosso lado doente, nós com o medo de ficar doente, falar, meu Deus, o que vai ser, né? O que vai causar, né? Às vezes eu escutava muito, Mari, mas agora parece que não tá, porque antes começou com os idosos, só idoso que tá pegando, né? Depois, não, pessoas que têm alguma doença prévia, né? Que tem algum problema de coração, dessas coisas. Daí, de repente, se generalizou, não tinha mais faixa etária, não tinha mais nada, né? Estava todo mundo no mesmo barco, não é verdade? Então, isso trouxe muito medo para a população, não é verdade? Porque, assim, era um desconhecido. Eu gosto de pensar como se fosse você estivesse na praia, né? E você admirando aquela beleza de mar e, de repente, viesse um tsunami, né? Você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? Para onde que eu vou? Eu corro? Eu seguro na árvore? Eu nado? O que eu faço? Né? Então, foi mais ou menos isso daí, né? Então, agora, a gente precisa tomar cuidados, né? Outros tipos de cuidados, não só com a nossa saúde, né? Então, o que acontece, né? As autoridades, elas já estão em alerta para uma possível epidemia paralela, né? E o que é? E já tem indícios, assim, muito preocupantes. O que é essa epidemia paralela que já está causando tanta preocupação também, né? O aumento do sofrimento psicológico, sintomas psíquicos e os transtornos mentais, né? Então, por quê, gente? Por conta de tudo isso, foi um estresse, né? De repente, e que, assim, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém ali estava preparado para passar por isso, né? Cada pessoa, né, já é natural nosso. Cada pessoa reage de uma forma, não é verdade? Então, o que acontece agora? A gente está vendo a consequência, né, desse isolamento, desse medo, de tanta morte. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Todo mundo sabe que um dia vai passar por ela, não é verdade? Claro que também nós cristãos a gente acredita na volta de Cristo, tudo, mas a gente vai passar, não é verdade? Então, o que acontece? Mas é a única coisa que a gente não está preparado. Nunca. Você pode tentar, na hora que chega a sua vez, ou a vez de algum ente querido, ninguém está preparado, né? E a gente vivenciou isso de uma forma muito, muito intensa, né? Então, o que acontece? O Conselho Federal de Enfermagem, ele soltou um guia de saúde mental pós-pandemia no Brasil. E ele classificou agora o estado que a gente está passando em 4 ondas. E não são 4 ondas de Covid, não. São das consequências pós-Covid, né? Então, como é que eles classificaram isso, né? A primeira onda, eles colocaram como que foi a sobrecarga imediata do sistema de saúde, né? Onde, imagina, gente, olha, por exemplo, eu trabalho em hospital. Você tem tudo certinho lá, bonitinho, os leitos e as doenças que você trata. De repente, você teve um boom que vamos colocar aonde? Vamos fazer o quê com esse pessoal? Como que a gente vai lidar com esse pessoal? Então, teve uma sobrecarga mesmo de todo o sistema de saúde. E isso não só aqui no Brasil, mundialmente, né? A segunda onda, diminuição dos recursos, né? Porque colocou todo o recurso que tinha ali, principalmente porque muitos pacientes foram para a UTI. UTI é extremamente cara, sabe? Então, assim, precisou disponibilizar muitos recursos, né? Então, segunda onda. Terceira onda, o impacto da interrupção das outras doenças. Quantas vezes eu escutei, Mari, mas só existe Covid agora? E as outras doenças? Foram deixadas de lado, né? Pacientes com doenças crônicas, doenças pré-existentes, doenças que apareceram no meio da pandemia que não foram tratadas.
Até hoje eu escuto de pessoas próximas, nossa, Mari, ó, faz 2 anos que eu não faço um check-up. Mari, olha, eu tive um problema e faz 3 anos que eu nem vou atrás de ver se está tudo em ordem, sabe? Então, assim, essas doenças, elas foram deixadas totalmente de lado, né? Porque volta naquele negócio, a gente precisava apagar o fogo, né? E não tinha profissional suficiente para as outras áreas, não tinha um sistema suficiente para você cercar todo mundo, né? E a quarta onda, que é o aumento desses transtornos mentais e do trauma psicológico provocado, né, pela infecção e pelos desdobramentos aí secundários, né? Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ele divulgou uma nota falando que a gente teve um aumento já de 25% de casos de depressão após a pandemia, que acomete principalmente os jovens e as mulheres, né? Então, assim, é algo assim que está mesmo assustador. A gente vê muito caso, né, desses transtornos mesmo, de sobrecarregamento, de esgotamento emocional, tudo, né? Uma das classes mais afetadas, com certeza, foi a área da saúde, né? Porque você vê ali, né, a sua incapacidade de, às vezes, você conseguir cuidar daquela pessoa, né? De você tentar ajudar aquela pessoa a se recuperar, né? Porque você agia com o que você tinha na mão, né? Então, o que acontece a partir do momento que você vê que não está dando certo e aquele acúmulo, pessoas, né, profissionais trabalhando cargas horárias assim absurdas, né? Então, hoje, também pela OMS, ele soltou um relatório falando que 51% dos profissionais da saúde, eles acreditam em estar deprimidos, né? Por conta de outra coisa, além de você ver pessoas, né, em situações extremamente graves, né? Parentes em situações extremamente graves, o medo com a sua própria vida de você estar na linha de frente, né? Você via os seus colegas não voltando no próximo plantão, né? Então, assim, foi muito pesado mesmo, né? E, assim, além dessa estatística, eles também divulgaram que 1 a cada 10 profissionais da saúde pensaram em abandonar a carreira, e 1 a cada 7 que estiveram na linha de frente hoje estão em tratamento, porque apresentam sinais severos de esgotamento emocional. Então, assim, é algo que é muito preocupante, né? Então, a gente agora tem que pensar isso, né? Ok, passamos pelo mais grave da Covid? Ok, graças a Deus, né? Nós estamos vendo boas notícias, né, com esses avanços tecnológicos. Mas a gente também agora está na hora de começar a olhar para o outro lado, né? O que tudo isso causou na nossa vida. E é aquele negócio, gente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar do nosso emocional, assim como nós temos que cuidar do nosso espírito, é uma coisa só, né? Então a gente precisa ter essa atenção, porque infelizmente, né, da correria do dia a dia, tudo, a gente acaba deixando de lá, não, tá tudo bem, mas não é assim, a gente tem que parar, pensar, buscar ajuda, que é muito importante, sabe? Viu que não, eu não estou legal? A gente precisa buscar ajuda. E isso em qualquer doença, que eu digo, né? Qualquer sintoma, né? Eu ando muito, não sei, eu estou muito fraco, sentindo uma fraca. Procure ajuda, né? Eu estou sentindo uma dor no estômago. Procure ajuda. Tenho tido muita dor de cabeça. Procure ajuda. Porque já é unanimidade isso, né? Tantas consequências físicas que o Covid é fato. Tem pessoas que sim vão ter sequelas de Covid, né? Já tem inúmeros artigos científicos dizendo que é verdade. A gente tem casos reais disso, né? Então precisa de uma atenção para isso, né? Agora a questão do emocional também já é uma coisa real, embasada, né? Não é uma, né? Não, gente, tem muitas histórias, muitos artigos científicos que provam, né?
que é algo real e que precisa ser cuidado, né? Então, é isso, mais ou menos, né, que eu queria fazer um apanhado geral e deixar, assim, né, esse alerta, né, que aconteceu e agora a gente precisa recuperar o fôlego, não é mesmo, né, depois, né, do susto maior e não deixar que agrave novamente, né, tanto o lado do Covid quanto as outras doenças, as outras, né, a gente precisa se cuidar, gente. Ô, Mari, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Vamos lá, gente, vamos lá. A gente tem um pessoal de Alagoas, o nosso aluno Cidinho, aluno do CTBL, ele é lá de Alagoas. E ele tem uma dúvida que é a seguinte, né? Ele deu uma opinião que até a questão da máscara, ele não acredita se é muito eficaz ou não. Certo. O que você tem a dizer sobre o uso de máscaras na questão aí dessa pós-pandemia, se ela é, de fato, ela ajuda, não ajuda? Vamos resolver essa parada. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu vou começar explicando isso daí com um exemplo. O hospital. Muitas pessoas se infectaram, ok. Tivemos muita baixa dos profissionais? Tivemos. Mas agora, se a gente não tivesse a máscara, por exemplo, o que seria? Não é verdade? Então, assim, com um exemplo para dizer que sim, ela ajuda muito, não é só ela, mas ela ajuda sim. É como eu disse, né? Tem as variantes, tem tudo, cada uma tem um jeito de agir, né? Uma característica, mas sim, gente, ajuda muito. Tanto é que o que acontece? Quando a gente viu, né, que começou a ter aquele, né, começou as pessoas saírem daquele isolamento total, né, da quarentena, de você não poder sair de casa e nada, o uso da máscara é obrigatório, certo? Agora que está aí mais maleável, que está tirando por conta da vacina, né, porque foi comprovado que com a vacina reduziu os casos, então você consegue, né, ter essa... Vamos começar a tirar para ver o que vai acontecer. Mas, quando a gente começou a sair da quarentena, do isolamento, o que aconteceu? A gente era obrigado a usar máscara. E mesmo assim, a gente entendia que ainda era contido os casos, né? A partir do momento que tirou tudo, lembra? Que teve uma época que tirou tudo, os números de casos dispararam de novo, né? Então, assim, são evidências práticas que, sim, ajuda, e ajuda muito. E não só para o Covid, gente. A máscara, ela foi boa para outras doenças também, né? Vamos lembrar que as taxas das viroses caíram, assim, significativamente, né? Tipo, significativamente. Então, assim, ela é super eficiente, sim, né? Tem algumas controvérsias aí agora, da questão das máscaras de pano e tal, né? Que não seria a mesma coisa, mas sim, gente, máscara ajuda e ajuda muito. E outro exemplo se não ajudasse, estou falando de uma forma ampla agora, tá? Não seria necessário você usar, por exemplo, dentro de um ambiente hospitalar, entendeu? Então, sim, gente, ajudou muito e... Assim, se você hoje, tudo bem, tá mais maleável aí essa questão de uso de máscara, mas em lugares, vou para um lugar muito, né, cheio de gente, né, a gente não está livre. Um detalhe, vacina não evita de você pegar a doença, entendeu? Então, assim, não quer dizer que você é vacinado que você nunca mais vai ter Covid, não, gente, não é. A vacina te ajuda a ter um sistema imunológico mais forte para você não desenvolver a doença da forma mais grave. É para isso, não quer dizer que você não vá pegar a doença, né? Então, assim, continuar os cuidados. Lavar a mão direito, quando você sai para comer alguma coisa, leva um álcool gel, passa ali na mão, né? Ter os cuidados ainda, não porque, diminui os casos, vamos abrir a porteira de novo. Não. Então, assim, vai para um lugar mais
né, mais agitado, com muita gente, né, quer usar uma máscara para ficar mais seguro, porque ela ajuda assim, gente. Eu acho que a questão da máscara também foi porque o pessoal saturou, né? Tem uma hora que você saía sem máscara, parecia que você estava pelado, né? Porque sensação de que tem alguma coisa faltando. E também cansa, né, do desgaste, ficar usando e compra máscara, daí tem a que é melhor, tem a que é pior. Quem comprou máscara de pano achou que não tinha mais serventia. Quem comprou de time, então, ficou pior ainda. Exatamente. Não, porque cansa, né? Você passar muito tempo com aquele... Principalmente, né, as pessoas que já têm algum problema respiratório. Misericórdia, aquilo, né, sufoca, não é verdade? Mas ela tem a sua serventia assim, viu, gente? Ela não foi coisa assim, jogada, não. Ô Mar, espera um pouquinho, tem uma pergunta da Lana que está na frente, porque o Matheus quer fazer uma participação aí, ele levantou a mão. Olha. Sem problema, sem problema. Nós temos uma companheira sua da área da saúde, que é a Lana. Ô, Lana, não sei se a sua orelha esquentou, mas ontem eu falei de você para a Mari, né? A Lana é a nossa sobrevivente, ela é técnica de enfermagem, estava na linha de frente na luta contra o Covid aí, pegou o Covid, ficou internada, é um milagre de Deus. Na nossa denominação, Deus fez um milagre extraordinário na vida dela. Amém. E ela está aqui, ela colocou uma pergunta. Ela falou, Mari, pessoas estão relacionando a vacina com muitos casos de trombose que estão aparecendo. Tem algo relacionado ou é só achismo? É um assunto muito polêmico ainda e muito controverso. Existem alguns artigos científicos que estão, sim, relacionando a vacina com a trombose, mas a pessoa, em todos os casos, a pessoa já tinha uma predisposição a isso, né? Inclusive, a trombose não é uma questão só relacionada à vacina, ela está muito mais relacionada ao Covid. Para você ter uma ideia, tem um artigo científico que eles fizeram o estudo através da autópsia de pessoas que infelizmente foram a óbito, e que uma das doenças que eles tiveram foi a trombose, para relacionar se tinha alguma coisa a ver com a Covid. E foi identificado que esses pacientes, eles tiveram uma queda muito drástica de vitamina K, que é relacionada, né, a essa questão. Então, já tem alguns artigos falando que sim, uma das sequelas de Covid, né, e uma das formas graves, né, da Covid, leva à trombose. Então, sim, quanto à vacina, tem alguns artigos que estão relacionando alguns casos que a pessoa desenvolveu trombose, mas ela já tinha, né, ela já tinha um caminho para isso, vamos dizer assim, entendeu? Mas tem outros artigos que contestam isso, que falam que não tem nada a ver, que tem sim com a doença, se a pessoa já teve Covid, entendeu? E não está relacionada à vacina. Agora, fazendo um adendo disso de vacina. Como eu falei, Mari, mas as pessoas estão tendo reações com a vacina, né? Gente, o que acontece? A partir do momento que você estimula seu sistema imunológico, não quer dizer que todo mundo vai passar aí super bem por isso. Não sei se vocês vão se lembrar, quando começou a vacina da febre amarela. Gente, foi um caos também, que começou a falar, meu Deus do céu, não pode vacinar com a febre amarela, tá matando as crianças, que não sei o que e tal. Por quê? Por conta disso, porque houve alguns casos de reação. Houve, entendeu? Mas não quer dizer que todo mundo vai ter doença grave por conta da vacina. Não, pelo contrário. Né, a eficácia da vacina nem se compara, eu não vou saber assim, porcentagem ao certo, mas vamos dizer assim, 98% deu certo e 2% teve reação, entendeu? É mais ou menos, gente, quando você vai no pronto-socorro e o médico te pergunta assim, você tem alergia a algum medicamento? Entendeu?
É a mesma coisa, gente, sabe? É que nem você passou a vida inteira comendo camarão. Aí um belo dia você vai comer camarão na praia e passa muito mal, né? Aí você tem que ser socorrido às pressas, vai para o médico, e daí o médico fala assim, viu, você tem alergia a camarão. Mas, gente, como assim? De onde surgiu essa alergia? Entendeu? Então, essa que é a questão. Algumas pessoas podem ter reação à vacina? Sim, pode, entendeu? Assim como pode ter de um remédio, entendeu? De outras vacinas. É isso, entendeu? Mas essa questão de ser fato que a vacina está causando trombose, não ainda é muito polêmica mesmo. Ô, Matheus, pode falar aí, você tinha levantado a mão. Qualquer coisa no sábado. Oi, Mari. Muito bom, hein? Oi, Mar, tudo bem? Tudo jóia. Muito legal, viu? Ai, obrigado. Espero ter ajudado aí, hein, gente? Não, com certeza. Eu só naquele momento, eu levantei, a gente estava falando da máscara. Uhum. Eu acredito na máscara, usei, né? E se precisar, uso. Mas eu tenho um sentimento que as pessoas hoje talvez estejam sendo prejudicadas pela máscara por ter tido um relaxamento e não usar de forma correta. Sim. Eu vejo muitas pessoas tirando a máscara, tudo dobrada e pum. Precisa entrar no consultório e pum, e entra. Tenho esse sentimento, tá? Não sei se isso também motiva pegar, né, a Covid ou qualquer outra doença. Essa é uma. E a outra, escutei muito sobre... Eu conheço uma pessoa que não tirou ainda. Então, ela trabalha de máscara até hoje, né? Ela só tira para almoçar. Escutei muito sobre, poxa, tiramos, agora ficamos bastante doentes, né? Pegamos bastante gripe, a própria Covid, mais outros resfriados, né? Agora, sua opinião, né? Sua opinião, eu não sei se tem algo comprovado, né? Isso realmente, a máscara segurou o nosso corpo desenvolver essa defesa, e quando nós tiramos, realmente teve esse aumento de uma gripe, de um resfriado, e essas pessoas que estão usando até hoje vão passar por isso também? É hora realmente de tirar de uma vez? Tá, vamos lá. A primeira questão aí, né, do uso da máscara. Era muito interessante, assim, no começo da pandemia, quando houve, assim, né, houveram muitas brigas por conta de máscara, né, coisas graves, né, das pessoas saírem na mão por causa de máscara, né, por quê? Porque a pessoa ia pegar o ônibus, aí ela estava com a máscara aqui, ó, embaixo do nariz, só na boca, né, gente, então assim, né, ou você ia no mercado, a pessoa estava com a máscara no pescoço, não é verdade? Então, sim, porque o que acontece, né? A máscara, ela era um artigo usado para pessoas da área da saúde, né? Então, pessoas que tinham, né, um hábito daquilo, né? Que sabia como usar, não é verdade? Aí, de repente, todo mundo teve que aprender, da noite para o dia, a usar uma máscara, né? Porque parte do princípio é só botar no rosto, não é verdade? Mas não é, gente. Verdade. Não é. Então, o que acontece? O uso da máscara. Qual o lugar? O que eu tenho que tapar? Né? Então, tinha muitas campanhas, né, comerciais mostrando o uso correto da máscara. Mas além do uso correto da máscara, tá, o que eu faço com essa máscara? Né? Então, assim, eu vou rapidinho lá no supermercado, eu vou botar ela no bolso. Pronto, a partir do momento que você tira, porque você usa a máscara para quê? Para você evitar de ser infectado, certo? Tá, e onde que vai esse vírus? Ele vai ver a máscara, sinal vermelho, bate e volta? Não, ele vai ficar paradinho ali na máscara. A máscara vai evitar que você aspire, né, aquele vírus, né, que ele entre no seu sistema respiratório, né? Então, a partir do momento que você faz isso para tirar a máscara, você contaminou a sua mão, certo? E daí, se você coça o seu olho, se você coça o seu nariz, é a mesma coisa que se você estiver sem máscara, entendeu?
Então, sim, é um perigo isso, porque muitas vezes, quantas vezes eu escutei isso, Má? Mas eu usava a máscara em todo lugar que eu fui, e eu peguei o Covid, né? Mas então, ou eu não saí de casa e eu peguei o Covid. Tá, mas e aí? Algum lugar aconteceu, entendeu? Porque não é só você espirrar na outra pessoa, você tossir na outra pessoa. Não, a nossa mão, gente, nossa mão é um perigo para isso. Então, sim, eu acho que isso desde o começo, na verdade, não só agora, que foi uma dificuldade muito grande, assim, das pessoas entenderem o real uso da máscara, né? Sim. Como que eu vou manusear? E vou além, agora tem um sério problema ambiental por causa do uso das máscaras. Isso já é fato também, sabe? Quantas vezes a gente vai, por exemplo, na rua, a gente sai na rua, máscaras jogadas assim na rua. Então, se aquela máscara, por exemplo, dá uma chuva forte, aquela máscara vai para o esgoto, vai para, né, para os rios e tal, vai contaminar, como teve estudos que acharam coronavírus em amostras de águas, de rios e afins, entendeu? Então, por quê? Porque a má utilização dos equipamentos de proteção individuais, vamos dizer assim, sabe? E não só disso, das máscaras, mas dos resíduos que a gente produz em casa, né? Ficou doente, né? Vou assoar o nariz, essas coisas, né? Daí a coleta não faz direito, cai no chão. Então, assim, é um problema já concretizado isso também, o mau uso das máscaras, né? Não só para a saúde. E a outra questão que foi Ai, meu Deus, me lembra aí. É hora de tirar mesmo, ou se a gente bloqueia, porque muitos falaram que, puxa, fiquei muito tempo assim, tirei e peguei um resfriado, né? Teve uma onda de gripe e resfriados, né? Sim. Isso é fato também. A gente teve uma redução drástica aí de umas doenças mais conhecidas, né? As tais das viroses, principalmente, né? Quando a gente vai no médico com alguma coisa, ele fala virose, né? A gente teve uma baixa, assim, acentuada por esse isolamento que teve e pelos usos de máscara, né, luva, tinha muita gente que usava luva, que é outro perigo também, porque as pessoas geralmente também na hora de desprezar essa luva e tirar a luva era um caos só, né? Então, sim, muitas doenças, muitas gripes, né? A gripe, a gente não ouvia mais tanto falar que uma pessoa estava com gripe muito forte, né? Era mais resfriados, assim, né? Então, sim, tanto é que eu penso muito agora nas crianças. Uma grande preocupação agora são as crianças. Porque, imagina, muitas crianças nasceram no meio da pandemia, né? Então, imagina, ela ficava ali, né, com o pai e a mãe, no máximo mais a avó, o vô, mas ali no mundinho dela, né? Tanto é que a socialização hoje das crianças é preocupante, né? Porque eles não viviam ali com as crianças na escola, né? Parou-se tudo e tal. Aí eles estavam ali com o sistema imunológico deles preservadinho, né? Vamos dizer assim. De repente, voltou-se o normal. E essas crianças só tinham contato com 2, 3 pessoas no máximo, foi para uma escola, né? Então, assim, imagina se a gente já sentiu o impacto de quando a gente retirou a máscara, a gente voltou para o trabalho, a gente voltou a frequentar o teatro, o cinema, um show, sabe? Um supermercado mais cheio no dia de promoção, a gente já sentiu esse impacto, a gente começou a adoecer muito mais, né? Do que a gente adoeceu na pandemia, né? Isso eu estou falando de coisas assim mais corriqueiras, não doenças mais graves, né? Doenças cardíacas, que também aumentou aí, né? Consideravelmente por essas questões que a gente conversou do pós-pandemia. O que acontece? Imagina uma criança chegando nesse mundo todo de vírus, bactérias, fungos, né? Então, assim, até ontem eu estava conversando com o Marcelo, doenças que a gente não escutava mais tanto estão voltando. Que nem outro dia, uma vizinha virou e falou assim, minha netinha está com escarlatina.
há muito tempo que eu não escutava que uma criança estava com escarlatina, né? Então, assim, teve esse boom, sim, e era mais um motivo que diz que a máscara, ela era, sim, eficiente. Então, espero Legal, ter Mari. Pô, ajudado. muito. A gente está com duas pessoas com a mão levantada. Tem o Cidinho e o Lucas. Cidinho, pode falar. Mário, boa noite. Boa noite. Mário, em 2018, eu terminei meu ensino médio. Cara, foi muito louco. Os professores de História e Geografia, a gente parou na Guerra Mundial. E ele já possibilitava uma guerra biológica. Certo. Podemos afirmar que a Covid fez parte dessa guerra biológica? Olha, então, é muito polêmico isso, né? É muito, assim, olha, eu vou te responder essa questão de uma forma, como que eu vou te dizer? De uma forma científica, tá bom? Eu não vou entrar assim no mérito de foi feito em laboratório, ou se não foi feito, ou não, eu não vou entrar nesse mérito, ou questão política, porque não, ou não vou, foi político que deixou, permitiu isso, não. Vamos lá, vamos questão de científica mesmo. O que acontece? Olha, para vocês terem uma ideia, existem laboratórios que eles são específicos, eles são como analistas como que eu posso explicar de uma forma assim simples? É como se fossem analistas de erros. Então, eles estão ali para prever pandemias, entendeu? Então, o que acontece? Fica-se assim, ó, esse vírus, ele já é conhecido. Ele pode causar uma pandemia? Não. O que acontece? Eles estão lá para isso, para realmente não acontecer o que aconteceu, entendeu? Porque o que acontece, gente? A dificuldade de vírus, bactérias, fungos é que assim existem inúmeros e é uma coisa que a gente não vê, entendeu? Então a gente não tem como prever se isso vai estourar, disseminar de uma forma absurda, né? Não tem como, né? Você tem como fazer essas pesquisas científicas, né? Para você tentar cercar ao máximo a população de passar pelo que passou. Mas agora, se foi uma guerra biológica, essas coisas, olha, muita coisa está envolvida, né? Eu não vou descartar tudo, porque a gente sabe do mundo que a gente vive, o que acontece. Já estão saindo alguns artigos científicos falando sobre, de como surgiu, do que pode ter acontecido para ter virado essa pandemia, tudo, mas assim é uma coisa muito contraditória ainda, né? É uma coisa muito por baixo do, assim, que causa muito polêmica. E como eu disse, né? Tem muita. Assim, gente, como eu disse, por exemplo, toda pesquisa ela tem que passar por um comitê de ética, entendeu? Ela tem um sistema, todas, entendeu? Você não pode simplesmente, vou estudar isso. Não pode. Então é isso que dá um pouco de segurança para a gente, entendeu? Mas, né, enfim, como eu disse, é um tema muito polêmico, que envolve muitas coisas. Ô, Lucas, pode falar. Tudo bem, Mari? Tudo bem, pastor? É bom te ver falar. Geralmente você só me ouve, agora eu estou te ouvindo, hein? Ai, meu Deus, olha que responsa. Mari, eu vou dar uma. Não é nem é meio pergunta, meio afirmação. Eu não sei, por questões emocionais, a gente está falando muito sobre essa onda de problemas emocionais, né? Eu acho que, assim, pensando num choque de realidade, entre a última grande pandemia lá, a gripe espanhola, e essa pandemia, são 100 anos de história, né? E nesses 100 anos de história, a gente viveu. Teve um ou outro caso de doenças mais sérias e tudo mais. Só que a gente viveu de maneira tranquila. E a gente sempre ouviu a nossa avó, a nossa mãe, o nosso pai falando o seguinte: lava a mão antes de comer, cuidado, se olhar nas escrituras, você tem orientação sobre higiene, né?
desde a Bíblia. Então, talvez a saúde emocional, ela passe por não o extremo de uma pessoa que não tirou a máscara até hoje, nem de um extremo que, por exemplo, eu fui para São Paulo há um mês e lá as pessoas, elas hoje andam no meio da multidão sem máscara, pegam o salgado com a mão e sai comendo no meio do ônibus. Exatamente. Então, eu acho que talvez a saúde emocional venha da confiança de que nós vamos conviver com os vírus e bactérias e fungos e germes de todos os tipos, e a gente tem que fazer o mínimo, ou pelo menos o máximo que a gente puder, para a gente evitar. Eu vou dar um exemplo. Eu dou sempre aquele exemplo. Eu vou para a praia e, dependendo do lugar para onde eu vou, eu não pego o gelo, né? Exatamente. Eu não vou pegar o gelo que a pessoa vai poder ter pegado com a mão, porque eu não quero ter uma diarreia depois. Sim. Então, eu acho que a gente tem que passar por isso, porque o extremo da pandemia, essa não foi a última, né? Não foi a primeira e não vai ser a última. Então, Exatamente. assim, entre esses extremos de 100 anos de história, nós sobrevivemos. Então, acho que a gente tem que fazer aquilo que estiver ao nosso alcance e confiar em Deus. Sim, com certeza. E é isso mesmo, porque, olha, tem um exemplo também, né, bem assim, vamos colocar, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, né, e tinha aquele ratinho que ensinava a gente a tomar banho e lavar Isso as mesmo. mãos, não é verdade? Tem gente que não aprendeu até hoje. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu tenho até um exemplo horroroso quanto a isso, que você fala, não é possível, gente, é o básico, né? Na época que eu fiz estágio, eu trabalhava com transplante de medula óssea. E assim, né? O transplante, o que acontece? Ele é assim, é a última, vamos por assim, o último recurso que um paciente tem quando ele chega nisso, né? Então, o que acontece? A gente fazia um processo de controle de qualidade, porque ele tem que estar ali perfeito, né? Você tem que tomar todo o cuidado e tal. E uma vez, a minha chefe chegou para mim e falou assim, Mari, deu positivo para uma bactéria. Eu falei assim, meu Deus, né? Mas tudo bem, às vezes você manipular o sangue e tudo, você pode contaminar, né, o ambiente e tudo, tal, beleza. Aí ela falou, não, mas então, sabe o que foi? Deu contaminação na amostra quando chegou para a gente. Eu falei assim, mas como isso? Ela falou assim, você não vai acreditar. Alguém que fez a coleta, né, da medula, né, que é o sangue da pessoa, simplesmente foi no banheiro e não lavou a mão. Então você fala, meu Deus, o que é isso, gente? É o básico, não é verdade? Então, sim, é isso, né? A gente vem sobrevivendo e tem coisas que já são, assim, a base, né? Para a gente sobreviver, literalmente, né? Que são os cuidados primários, que é lavar a mão, que é você não espirrar em cima do colega, não é verdade? Você ter cuidado onde você come, você ter cuidado com a higienização no modo geral, né? Ô Mari, Oi. eu quero aproveitar uma coisa que o Matheus tinha perguntado lá sobre a sobrecarga do sistema imunológico depois, porque a gente ficou de máscara, né, e depois soltou a máscara, e você falou das crianças, né, que elas não tiveram o teste da imunidade coletiva, né, passar pelas gripes e tal. Sim. Mas hoje a gente tem muitos médicos orientando, o pessoal da saúde em geral, que agora a gente precisa reforçar a vitamina C, D, zinco, que elas ajudam na imunidade. E como nós brasileiros, o Lucas falou do pessoal que vai lá no Centrão, pega lá a coxinha e sai comendo com a mão, a gente tem uma deficiência, talvez, alimentar, de comer uma comida rica em vitaminas e proteínas e por aí vai. Suplementação de vitamina, ela pode auxiliar, ela pode ajudar. Tô falando, a pessoa só viver disso, tá? Só usar, mas esse negócio das vitaminas ajudam? Olha, já tem inúmeros artigos científicos relacionando isso, que sim, ajuda sim. Inclusive, uma das principais vitaminas é a vitamina D, que de uma forma geral, assim, a população mundial hoje em dia tem a deficiência dessa vitamina D, que é o que é a vitamina D, gente? É aquela vitamina do sol, né? Então, assim, na nossa vida corrida, né, a gente não toma mais sol.
né? Então, o que acontece? A gente tem que fazer a reposição através mesmo da vitamina ela manipulada, né? E ela, hoje já se sabe que essa vitamina, ela tá ligada a N fatores, né? Até então ela era uma vitamina lá que ficava quietinha no canto, que ninguém dava muito, né? Muita credibilidade para ela, e hoje a gente já sabe que ela tem ligação com N fatores e a deficiência dela pode levar a várias doenças. Então, sim, a suplementação vitamínica, ela está associada, sim, aí, tanto na forma mais grave da doença da Covid, para evitar, quanto de outras doenças, né? Mas eu queria deixar um porém aqui, né? Que às vezes a gente fala assim, mas é uma vitamina. Eu posso tomar tranquilo que não vai causar nada. Gente, a vitamina, ela é algo assim como qualquer outro. Então, assim, primeira coisa, procura um médico, entendeu? Porque ele vai pedir os exames certos, ele vai ver seus níveis de vitamina, ele vai ver. Porque nós, como qualquer outra coisa, sabe quando a gente faz o check-up, tem o que o médico pede, aquele hemograma, que daí pede a taxa de glicemia, a taxa do colesterol, né? Aí você está com um pouco de glicemia, tira o doce, sabe assim? Ou se quando você já está pré-diabético, ele te passa o remédio. Vitamina é exatamente a mesma coisa. Então, você faz os seus exames, né? E daí vai detectar, porque existem índices que a gente precisa no nosso organismo de vitamina, certo? E como qualquer outra coisa, tudo que o excesso é ruim e o pouco também é ruim. Você precisa ter o equilíbrio ali, né? Então, a gente tende, às vezes, a achar assim, se eu ficar tomando vitamina, isso daí não vai me causar mal nenhum. Não é bem assim, gente, porque você pode ter uma sobrecarga também de vitamina no corpo, que isso também pode te prejudicar. Então, assim, já tem estudos relacionando a suplementação? Sim, já tem. Mas, sempre, nunca tome nada por conta. Sempre procure um médico, faça os exames certinhos, e daí o que o médico te orientar a tomar, você vai e toma na dose que ele passar certa, fazer certinho o tratamento, e daí vai ser de uma forma segura. Eu não sei se a Irene tinha levantado a mão. Irene, você tinha levantado a mão? Precisa ligar o microfone, Irene. A gente não te escuta. Aí. Pode falar. Sobre a vitamina K, sobre trombose, e se a vitamina K a gente pode tomar, agora você falou sobre a vitamina, tem que ter um médico fazer a dosagem, né? Mas eu fiquei pensando na vitamina K. Isso. Então, assim, mesma coisa. Todas as vitaminas, a gente precisa primeiro fazer exame para saber se realmente a gente está com a falta dela, né? E o que acontece, gente? Geralmente, a gente tem lá os nossos níveis, tudo certinho. Por exemplo, se a gente tem, por exemplo, um resfriado, uma virose mesmo, né? Uma descompensação gástrica, vamos pôr assim, intestinal, se você for fazer, tudo altera no nosso corpo, né? Porque ele vai combater aquilo lá para melhorar, ele dá aquela, né? Mas no nosso normal, hoje, estou com saúde, estou me sentindo bem, né? Então, assim, preciso, primeira coisa, procurar um médico. Quero ver, doutor, como que tá minhas vitaminas, como é que tá? Quero ver se eu estou precisando tomar ou não. E daí ele vai orientar, que daí vai ser de uma forma segura, entendeu? Porque é aquilo lá, a gente precisa sempre achar o equilíbrio. Tanto o excesso, mesmo sendo uma vitamina que às vezes a gente acha que não faz mal, pode causar problema. E tanto a diminuição, a falta, né, a deficiência, e daí a gente precisa repor, para também a gente não ter outro tipo de problema de saúde. Tá bom. Mário, certo? Pode falar, Irene, vai falar uma coisa? Não, é isso daí. Quando ela falou da trombose, né? E porque eu tenho problema nas minhas pernas, no joelho, aí eu fiquei interessada na vitamina K. Mas aí depois ela já complementou e tá tudo bem. Eu tenho que perguntar para o médico.
Isso. E outra coisa, gente, a vitamina, a maioria delas, você também consegue ter vamos assim, ó, índices legais delas através da alimentação. Então, é exatamente isso, né, que o Marcelo falou. Às vezes a gente não cuida muito da nossa alimentação. Outra coisa, gente, atividade física é totalmente, assim, relacionado, é unânime entre a classe médica. Para a maioria das doenças, você leva sempre um puxão de orelha de médico, porque, sim, a atividade física é essencial na nossa vida. Não é aquela atividade física que a gente acha que é quando a gente está trabalhando, né? Que dependendo, a gente está atuando o dia inteiro no trabalho. Não, gente, não, é atividade física, é você tirar um tempo para aquilo. Então, assim, por exemplo, fazer uma caminhada num solzinho, gente, isso é ótimo para a saúde, você já vai ajudar aí sua vitamina D e outras coisas, né? Então, e a alimentação em si, em questão de vitamina, também ela é muito importante. Você priorizar um pouco isso, né? Você ter uma alimentação mais saudável, você buscar uma diversidade de alimentação, verduras, legumes. Então, isso ajuda muito também, né? Não só a questão de você procurar um médico e tudo, mas a questão um pouco mais rápida, né, que você tem na sua mão, é exatamente essa, de você cuidar da sua alimentação direitinho, fazer um exercício físico, por mais que seja simples, uma caminhada, uns 30 minutos por dia, já é alguma coisa. Sempre alguma coisa é melhor que nada, né? Então, é outros fatores bem importantes. Ô Mari, ainda nessa questão da vitamina, vou aproveitar, eu vou fazer as duas últimas perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, faça, gente, a gente vai encerrar daqui a pouco. Aproveitem para perguntar para a Mari. Ainda na questão do excesso de vitamina, eu não lembro se é vitaminose, eu não lembro, o excesso, né? A expressão dele. Quais são as consequências físicas, né, do excesso de vitamina? Vai variar o tipo de vitamina? Isso, vai variar, né? Cada uma tem uma característica, né? Então é aquele negócio, gente. É como se fosse, vamos pensar como uma casinha, né? Nós temos lá uma casinha. O que você precisa, né? Eu preciso do telhado. Aí eu preciso da janela. Daí eu preciso do piso. É exatamente assim o nosso corpo, né? Tudo que a gente tem lá, cada um tem sua função, entendeu? Então, a vitamina A faz o telhado, vamos por assim. A vitamina B é responsável pela janela, né? E assim vai. Então, quando a gente tem esse excesso de vitamina, que pode causar também, vai variar de vitamina para vitamina, mas assim, o que pode causar algumas coisas, né? Pode dar até, por exemplo, de sintomas mais leves, né? Por exemplo, até a fadiga, o cansaço, essas coisas que a gente acha que é pela falta também, né? Às vezes a gente está se supervitaminando ali e você começa a ter isso, porque você tem em excesso. Até coisas mais graves, né? Como insuficiência renal, problemas no fígado, né? Porque a partir do momento que você sobrecarrega com alguma coisa, porque, assim, tudo que é em excesso do nosso corpo vai tentar pôr para fora. Certo? E geralmente o jeito que ele acha para pôr para fora é através da urina e das fezes, certo? Então, o que acontece? A primeira coisa quando você tem assim um caso grave, né, de acúmulo das coisas, ele vai pegar seu rim, ele vai afetar seu rim, entendeu? Então, assim, é muito sério, né? Você pode ter dor de cabeça, né? Os sintomas, às vezes, do excesso, às vezes também pode estar muito próximo da falta. Por isso que é sempre importante procurar um médico, sempre. Porque ele que vai te direcionar através dos exames, né? Aí isso eu posso falar com propriedade aí, que eu gosto dos exames, sabe assim? Então, os exames que vai te direcionar para tudo, né? Então, você pode ter dor de cabeça, né? Você pode ter irritabilidade, você pode estar irritado, e às vezes você está com excesso de vitamina, sabe assim? Então, e até dessas formas mais graves que eu estou dizendo, como a insuficiência renal. Eu acho, a Ana Carvalho, ela levantou a mão, mas depois sumiu. Ana, você vai falar alguma coisa?
Bom, Peraí, tinha uma mão levantada, mas aí ela sumiu. Agora me apareceu que era a Ana. Calma aí, que tem uma pergunta. A Silvinha Bristotti, ela perguntou, como estão as mortes por Covid atualmente? Não estão falando mais, mas eu já soube de 2 conhecidos que morreram recentemente. A última foi uma jovem de 24 anos esta semana. O que acontece? Agora, no momento atual, realmente, o Ministério da Saúde ele não está mais soltando aqueles relatórios diários, né? Que no auge da pandemia era outra coisa que a gente ficava em choque, né? Porque todo dia você tinha aquele bombardeamento assim de informação, né? Quantas mortes, quantos casos, não. Como hoje já está uma situação mais controlada, vamos dizer assim, então eles não estão, é uma medida que eles tomaram para não estão emitindo mais todos os dias. O que acontece? Não é que não existe mais o Covid, gente, pelo contrário, eu acho não, assim, a comunidade científica, ela acredita que o Covid ele vai ser como, por exemplo, a influenza. Ele veio para ficar, vamos dizer assim, ele vai fazer parte da nossa rotina, vamos dizer assim, né? Como as outras doenças. Mas o que acontece? Por isso que eu digo mais uma vez, por isso a importância das vacinas, né? Para você segurar isso aí, né? Então, o que acontece? Mas não quer dizer, então, que nós não vamos ter casos de morte e novos casos. Hoje está controlado, entendeu? Então, hoje a gente está com uma média aí de 3 mortes a cada 1.000 habitantes, né? Então, assim, está bem baixo. Casos, a gente teve um aumento de casos agora no começo de março. Mas por quê, gente? Carnaval, entendeu? Então, agora, os estudos também estão direcionados para isso, né? Quando que a gente vai ter aí esses picos, né? Quando que a gente vai ter aí umas fases mais perigosas, né? Que geralmente a fase mais perigosa sempre vai envolver aglomeração, né? Então, assim, teve o carnaval em fevereiro. Agora, começo de março, a gente já começou a ouvir de novo o aumento dos casos. Agora não, agora já está regredindo de novo, né? Então, tem os casos novos? Tem os casos novos. Tem morte? Tem morte. Inclusive de pessoas vacinadas, gente. É uma coisa que a gente não pode prever, sempre vai acontecer alguma coisa ou outra, entendeu? Então, por exemplo, vou dizer de onde eu trabalho. Atualmente, nós não temos nenhum caso de Covid, nenhum. Nós tivemos, no começo de março, um aumento de novo entre os funcionários, né? Porque a maioria de funcionário de hospital, ele não trabalha em um lugar só, ele trabalha em outros hospitais, então tem mais de um emprego, né? Então, não necessariamente pegou lá naquele hospital, então você começa a ver um pouquinho do movimentar novamente por conta disso, né? Mas atualmente nós não temos nenhum caso de Covid registrado lá no hospital. Ouvi falar de uma pessoa que trabalha em outro hospital, falou, gente, eu nem estou acreditando, nós estamos com um caso, um hospital de pronto-socorro, tá? Lá, no caso onde eu trabalho, não tem pronto-socorro, são pacientes mais específicos. Então, assim, é isso. Caso, vai ter. O Covid, provavelmente, ele veio para ficar, entendeu? A questão é como que a gente vai trabalhar isso daí, para ele não voltar a ser tão grave, de causar esse tsunami aí que ele causou, né? E as mortes, infelizmente, a gente vai acabar tendo também. A Lana, que é a sua parceira de profissão, ela colocou aqui no hospital ainda morrem pessoas por Covid, só que é muito pouco. As pessoas adoecem, os sintomas são mais leves devido às vacinas. Exatamente. E aproveitando, ela fez uma pergunta aqui, e eu vou encerrar com a pergunta da Lana, tá vendo? De profissional da saúde para profissional da saúde. Então, legal. Se a Lana depois quiser compartilhar alguma coisa, que a Lana tem uma experiência fantástica, né, do que Deus fez. Fantástica. Ela colocou aqui, Mari, de uma reportagem que falava que daqui uns 10 anos ainda teremos muitas sequelas relacionadas ao Covid. O que você acha disso? Porque a mente das pessoas estão adoecendo e com tantas preocupações. Eu acredito sim, e eu acredito que não vai ficar só em 10 anos, não. Eu acho que vai aí por um bom tempo, sabe? Porque o que acontece? Eu acredito que... Não,
a questão de sequela relacionada à Covid, ok, beleza, né? Mas, assim, a gente precisa estudar muito, e a questão de estudar, tudo que a gente lida de organismo, é tudo mais difícil, né? Porque cada pessoa é de um jeito, né? Então, você tem essa dificuldade, né? O que a gente pode relacionar diretamente como sequela de Covid, sabe? Mas ela está tendo essa sequela mesmo, ou era alguma coisa que ela já tinha pré-existente, né? E a questão do emocional mesmo, eu acho que teve esse boom, né, do Covid, que eu acho que acentuou de uma forma absurda essa questão emocional, mas a gente continua sofrendo muita interferência, sabe? Essa rapidez tecnológica, outras coisas que estão influenciando, né? Não só o Covid em si. Então, eu acho que sim, ainda vai ter uma sequela aí, a questão financeira, econômica, né? Os países se reerguerem, né, financeiramente, né? O impacto na economia, não só do nosso país. Então, eu acho que é alguma coisa que mexeu com a estrutura de uma forma muito rápida, mas para a gente agora recuperar vai levar muito tempo, né? Até por conta dos estudos mesmo, né? Que agora que é aquela questão, volto na questão do incêndio, gente. A gente apagou o fogo, agora a gente precisa sentar e ver o que sobrou, entendeu? Então, leva muito tempo. Eu acho que, minha opinião agora pessoal, tá? Eu acho que pode ser que leve até mais do que 10 anos. O Cidinho colocou, né? Eu tive Covid, ainda fiz vários enterros aí de pessoas que morreram de Covid e ainda acabou adoecendo com AVC, né? Se não me engano, o Cidinho acho que passou por 2. Ele é um dos alunos mais esforçados aí do CTBL. Aliás, está aqui, né? O CTBL, Lana também, esse pessoal aqui, tudo. Legal. Tudo cria da casa. Mas, Mari, quero agradecer. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Puxa, estou muito grato pela forma que você trouxe o assunto. Acho que a gente está ainda emocionalmente se restabelecendo. Sim. Né? Então, agradeço pelas informações que você deu. Né? É sempre muito enriquecedor, né? Principalmente porque é o que você acabou comentando. A gente pegou Covid, quem não pegou, teve alguém que conhecia, que não só pegou e faleceu, então foi uma novidade, uma estranha novidade, mas a gente está passando, né? Então, a gente precisa continuar cuidando do corpo. Exatamente. Precisamos manter atento, né? A Covid pode ter diminuído, mas tem outras coisas que a gente precisa cuidar. E também, uma das coisas que eu acho legal como cristãos, né? A gente pensar no outro. Isso também Sim. faz parte do ser cristão, né? Quando eu me cuido, também estou cuidando daquele que está próximo de mim, né? Então, eu acho que as informações que você passou foram muito enriquecedoras. Você quer comentar alguma coisa, Mari, antes da gente encerrar? Não, eu queria só agradecer mesmo, agradecer a presença de todos aí na live, sabe? Mais uma vez a oportunidade, eu espero de coração ter contribuído aí, né, com esse assunto tão preocupante, né, e sério, né, que a gente ainda vai levar aí por alguns anos. Então, foi uma honra, eu me sinto muito honrada mesmo, fiquei muito feliz com o convite, e obrigado aí pela participação de todos, que Deus abençoe. Amém. Eu quero... Lana, quer falar alguma coisa? Eu vi que você abriu o microfone. Eu queria falar assim, boa noite para vocês. Eu queria falar assim que foi muito legal, foi muito importante a sua abordagem assim aos profissionais de saúde, porque a gente, no começo, eu não sei se você lembra, nós éramos os vilões, né? E Sim. Então, assim, pegou a gente de surpresa, depois fomos heróis, depois, né? Então, passamos por toda essa onda de coisas e a gente vendo aquele monte de mortes. Eu tive, né, glória a Deus, né, estou aqui, sou um milagre. Amém, mas, assim, amém. Amém. Muitas pessoas não tiveram, né, e assim, eu quero dizer que a fé foi muito importante,
para mim, para outras pessoas, outros profissionais que também são cristãos, o quanto foi importante, porque assim, todo mundo sofreu, os profissionais de saúde sofreram muito com essa pandemia, sofreram demais, essa questão, né, que eu falei, de ser vilão, de ser herói, de ser isso, de ser aquilo, o medo que a gente tinha de chegar em casa, passar para os nossos filhos, para o nosso marido. Então, assim, foi uma pressão muito grande em cima da gente. Então, Sim. assim, foi legal essa abordagem que você fez. E, assim, hoje, eu tenho colegas que têm sofrido depressão, têm sofrido algumas doenças mentais mesmo, relacionadas ao que a gente passou na pandemia. Sim. Então, eu quero dizer que foi muito boa essa sua abordagem, foi muito legal, eu gostei muito, e que venham mais e mais. Muito obrigada. Ai, viu? Obrigada a Obrigada. você. Obrigado. Tá. Tchau. Pessoal, essa live, ela tá gravada, depois a gente vai mandar para vocês. Compartilhem, né? Porque é um assunto tão... diz respeito a todos, né? Então, a Mariana, ela vai, em outros momentos, aparecer aqui, já está conversando com ela. Até o marido dela vai aparecer aqui lá por setembro, né? Mas eu agradeço a Deus. Eu quero terminar com uma oração. Mais uma vez, Mari, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada a Por você, seu tempo, para estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Eu creio que todos nós saímos aqui um pouco mais acrescentados, né? De conhecimento. Isso é importante. Então, vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Meu Pai querido, eu te agradeço e te louvo por essa noite maravilhosa que nós tivemos. Agradeço imensamente pela vida da Mari, pela disposição dela de vir aqui e nos ensinar. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida dela, protegendo, dando sabedoria, dando discernimento, principalmente nessa área que é tão importante, mas também tão complexo, ó Pai, que é a área da saúde. Também estendo isso para a nossa irmã Lana, que também trabalha na área da saúde. Esteja cuidando da vida delas, ó Pai, protegendo e livrando de todo mal. E nós, como corpo de Cristo, como irmãos na fé, que o Senhor sempre nos dê a sabedoria de lidar com situações como essa que nós passamos na pandemia, de poder pensar no próximo na hora de tomar as nossas decisões, de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelos milagres, pelas bênçãos e pela vida de cada um aqui. Que o Senhor nos dê um sono reparador em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que esse negócio de sono reparador é uma homenagem à sua sogra, né, Mari? Porque toda vez que ela ora, ela fala o sono reparador. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Verdade? Que legal. Top, top. Gente, que Deus abençoe vocês e boa noite. Amém. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, Boa noite. Mário, Marcelo, todos. Inclusive, estou no trabalho. Boa noite.